Com toda certeza, você já observou que o ser humano ele tem muito mais tendência a alimentar pensamentos que geram sofrimento e está sempre se identificando com o conteúdo mental que aparece na sua mente. Neste vídeo, eu quero esclarecer a grande causa do sofrimento humano e o que fazer para caminhar na direção contrária. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, para que essa mensagem alcance mais pessoas aqui no YouTube. 99,999% da humanidade ainda não se deu conta que o observador e o observado, ou seja, você e os seus pensamentos, não são a mesma coisa. E aí, algumas pessoas entram em choque ao escutar isso, porque passamos uma vida inteira nos identificando com os nossos pensamentos, nos grudando nele e achando que nós somos isso. A primeira coisa que você precisa saber é que sua mente ela é informação. O seu nome ele é um rótulo para que você se situe dentro do mundo em que vive. E o seu corpo físico ele é um objeto que te faz perceber as individualidades e não se confunda com os outros objetos e pessoas. A mente humana ela serve para nos permitir comunicar uns com os outros, gerar conhecimento e também fazer com que o mundo expanda de certo modo. Mas precisamos começar a nos dar conta que não nos resumimos apenas ao conteúdo da nossa mente. E aí, nesse ponto, é importante que você perceba que a mente ela está o tempo todo contando as histórias. E se a gente passa a se identificar sempre com essas histórias, que por vezes são positivas, mas que na maior parte do tempo tende a ser negativa, caso a gente não tenha uma mente treinada, e a maioria das pessoas dentro da sociedade não tem, a gente passa muito tempo contando histórias negativas e se identificando com elas, a gente começa a experimentar sensações de medo, de depressão, de ansiedade, sendo esse um dos maiores temas de sofrimento da vida humana aqui na Terra. E se não somos o que pensamos, o que somos afinal? Você é a consciência que percebe a sua mente. Você é o observador por trás dessa tela da mente. Você é aquele que percebe os pensamentos acontecendo na tela mental. Então, digamos que você começa a passar pela experiência de uma meditação. E você faz isso de forma recorrente, até que um dia você comece a observar os seus pensamentos se movimentando. Então, quando você começa a perceber que esses pensamentos estão o tempo todo acontecendo e você tira uma distância entre quem é você, o seu pensamento, você nota que não precisa o tempo inteiro estar grudado neles, que eles estão acontecendo em você, mas que você não é eles necessariamente. Ao se dar conta de tudo isso sem se envolver, você começa a perceber que de fato existe um observador muito maior do que esses processos mentais. Porém, a humanidade ela não está desperta para isso ainda. Por quê? Porque não aprendemos isso na escola. A gente passa a vida inteira nos identificando com essas histórias mentais e achando que somos ela. O que isso faz é fortalecer o nosso ego, gerando dúvidas, ideias confusas, medos, angústias. E quando você passa a desenvolver um hábito de estar em meditação, de ter um tempo ali para observar essa mente que está o tempo todo em movimento, você começa a fazer um caminho contrário para um estado de mais transparência mental, de mais tranquilidade, equanimidade e de conseguir lidar com as demandas da vida com mais clareza. Veja bem, a mente ela deve ser um instrumento. Porém, quando você acha que você é a sua mente, você não sabe utilizá-la como instrumento. É a sua mente que passa a te usar e você se torna um verdadeiro fantoche da sua própria mente. A mente, ela sempre traz conteúdos falando sobre o passado, alguma história que já passou, ou algo que traga o futuro. E aí, quando a gente se embala nessas histórias, a gente começa a sentir a depressão que advém do passado, de algo que não pode ser mudado, ou a ansiedade que advém do futuro, é um excesso de futuro. E ali a gente se perde no presente, que é o único momento que existe, o aqui e agora.
Quando a gente está no aqui e agora, de forma plena, prestando atenção no que a gente está fazendo, a mente ela deixa de existir. Porque a mente ela só pode existir quando você está ou no momento que já passou ou no momento que está por vir, que você não sabe se vai acontecer. Ou se você estiver desenvolvendo algum projeto, por exemplo, que aí ela serve como instrumento de conhecimento. Mas enquanto você está desenvolvendo o que você precisa fazer aqui e agora, com presença plena, a mente ela deixa de existir, porque você não está precisando dela nesse momento, você está totalmente absorto no que está fazendo. Mas deixa eu falar aqui uma coisa muito séria com você. Põe uma coisa na sua cabeça. Você só vai conseguir compreender isso que está sendo falado nesse vídeo quando você decidir passar pela experiência da meditação. Porque a meditação, ela vai fazer você conhecer a sua mente de forma profunda. Ela vai te fazer perceber que você não é o conteúdo que se passa dentro da sua mente, porque você vai estar muito mais conectado com a sua alma, com o seu ser que é infinito e não com essa mente que falante que está o tempo todo se movimentando e se grudando nos objetos externos. Então, uma grande dica que, se você me permite dar aqui hoje, é: para que você saia do sofrimento da sua vida, você primeiro precisa perceber que está em sofrimento. E a partir desse ponto em que você percebe, você tomar decisões que vão te levar para outro caminho. Por exemplo, começar uma prática de meditação. No início é muito importante você pedir ajuda a um profissional, por exemplo. Mas hoje em dia é muito fácil você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Por exemplo, aqui no YouTube, e inclusive aqui no canal, eu deixei muitas meditações guiadas. É muito comum o iniciante começar por este ponto de meditação guiada, porque tem uma voz ali sempre guiando o caminho para os pontos que eles vão que você vai precisar prestar atenção quando está iniciando esse tipo de prática. Uma outra opção também é você buscar um profissional que esteja realmente te acompanhando de perto, porque aí, claro, que fica mais fácil até mesmo de você se aprofundar dentro da meditação e não ficar só no superficial, porque, ok, é bom você iniciar com a meditação guiada, mas é bom também, em um certo ponto, você começar a fazer as meditações em silêncio, até para que você reconheça que realmente tem uma voz ali na sua mente que está sempre falando, mas que você não é essa voz que está sempre se comunicando ao longo do dia. Só um adendo. A prática de yoga, por exemplo, ela é uma ferramenta incrível para que o indivíduo ele comece a despertar essa consciência de que ele não é o que está pensando. E, além disso, despertar uma vida mais saudável a nível físico, mental e espiritual. Porque o que é que a prática de yoga vai fazer em relação à meditação? Ela vai fazer com que o corpo se torne mais confortável, mais aberto e esteja pronto para realmente sentar em meditação e se manter de forma estável, de forma firme. Saber lidar com a própria mente é a grande virada de chave para que você tenha e desperte uma vida de mais qualidade mental e emocional. E isso é o centro da nossa vida. Saber lidar com a mente é o centro da nossa vida, porque muda completamente a nossa trajetória, muda a forma como a gente se relaciona com o meio, com as outras pessoas, com nós mesmos, com as escolhas dos alimentos que a gente ingere, como a gente se comporta no mundo, como a gente percebe e interage com o mundo. Então não abra mão desse poder e nem delegue isso a outro, porque isso pertence a cada um de nós. É como se fosse uma chave que tivesse escondida dentro de nós. E essa chave só você pode ter acesso. Agora, é claro que outras pessoas podem te ajudar a fazer esse caminho, né? É muito importante você buscar ajuda ao dar o primeiro passo em direção a conhecer a si mesmo, a conhecer a própria mente. É como uma terapia. A prática de meditação e yoga juntas é como uma terapia de fato muito profunda. A vida, ela está cada vez nos convidando mais para essa interação consigo mesmo.
Então, eu fico por aqui hoje. Peço para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem alcance mais pessoas aqui no YouTube. Até mais!